Boa noite, está no ar mais uma resenha semanal. Hoje vamos falar sobre a decisão, ou melhor, o acórdão do Conselho Constitucional que afasta definitivamente a candidatura de Venâncio Mondlane como cabeça de lista pela Renamo na cidade de Maputo. Vamos olhar também para a perda de mandato de alguns membros da Assembleia Municipal e, por fim, um pouco de reflexão em torno dos acordos, tanto de Lusaka, avanços e retrocessos. Temos aqui como convidados Miguel Mabote, Renato Alegre, Domingos Gondana e Julião Arnaldo, a quem desde já agradeço pela disponibilidade. Bom, o Conselho Constitucional anunciou esta semana, portanto, através de um acórdão, que Venâncio Mondlane não é definitivamente elegível para as eleições de 10 de outubro. Sabemos nós também que há ainda outros processos que correm, portanto, no Tribunal Administrativo de alguns membros do Movimento Democrático de Moçambique, que, digamos, quase aos 80 minutos da partida, de facto, decidiram jogar para a equipa adversária e os árbitros estão, digamos, neste exato momento a dizer que não, portanto, esta forma de jogar parece que está fora daquilo que são as regras, portanto, deste jogo. Como é que analisam esta questão? Será que continuamos com a ideia de que o Conselho Constitucional teria sido inconstitucional no seu próprio acórdão? Domingos Gondana. Eu faço 2 anos aqui, eu sou o primeiro a bater bola, mas é assim, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida e saudar a todos que nos acompanham, os colegas aqui assim, e a TV Miramar pela oportunidade que nos dá. De facto, o Conselho Constitucional se pronunciou-se segundo o conteúdo que encontrou dentro da matéria processual nela submetida. O Conselho Constitucional não afastou definitivamente Venâncio Mondlane da corrida eleitoral, apenas não deu procedimento a um pedido sobre a deliberação da CNE e que neste pedido acabou-se falando de alguma forma, como forma de demonstrar ao Conselho Constitucional que alguns artigos que foram usados, elas enfermam de inconstitucional porque elas transvasam a lei-mãe. E apenas o Conselho Constitucional pegou nessa parte da matéria, dentro do rolo daquilo que foi o instrumento submetido para falar daquilo que foi a deliberação da CNE. Neste sentido, se tu fores olhar para o acórdão, percebes logo de antemão que apenas o extrato que a impugnação fala de vício desses artigos é aquilo que foi o objeto que o Conselho Constitucional pegou. Mas não disse o Conselho Constitucional se a deliberação da CNE era constitucional naqueles artigos usados, que se eram ou não, apenas diz que o fator de terem mencionado a inconstitucionalidade não cabia ao partido fazer. Pode até reconhecer, claro que não diz também se reconhece ou não se os artigos são inconstitucionais, porque espera que haja um instrumento direcionado para si nesta matéria e que o órgão que mencionou a inconstitucionalidade não devia o fazer, só teria que falar apenas daquilo que foi a deliberação. Mas o móvel deste recurso foi o fato da elegibilidade de Venâncio Mondlane, que é o cabeça, ou era a cabeça de lista da Renamo. Este aqui é o aspecto fundamental. A inconstitucionalidade é, de facto, uma fundamentação que vem, portanto, à margem do assunto principal que tem que ver com a elegibilidade ou não. Só que é ali onde começa. O Conselho Constitucional não pega a fundamentação da elegibilidade, pega a fundamentação da inconstitucionalidade e diz, por terem mencionado a inconstitucionalidade, não cabe a vocês. Sendo assim, nós não analisamos mais o resto, senão a parte que vos fala de inconstitucionalidade. É esta parte que faz com que o acórdão do Conselho Constitucional praticamente não dê provimento àquilo que é o instrumento submetido pelo Venâncio e o Partido Renamo dentro do Conselho Constitucional. Então, aqui há duas coisas que ainda pairam
a decisão, se for já ler ou voltar a ler, vais perceber que não pesa sobre o não elegibilidade do Venâncio, pesa sobre até que mencionar a inconstitucional, pedir que o Conselho Constitucional tenha percebido que estes artigos ferem a Constituição. É esta parte que o Conselho pegou e diz ela que o partido não tem a legitimidade de ter que falar daquilo naquele processo, devia só falar do outro assunto. Mas se tu for já ler o documento submetido, vais encontrar que estas partes são trechos do processo que se vem mencionar qual é o motivo do qual estava a se meter. Infelizmente, foi assim que foi julgado o processo, mas definitivamente o afastamento de Venâncio Mondlane ainda não é. Não é. Julião Arnaldo, como é que olha para este caso? Boa noite. Agradecer a oportunidade que foi me dada para participar neste debate. Antes de mais, cumprimentar aos colegas do painel e um cumprimento especial aos telespectadores que assistem assiduamente o programa Resenha Semanal. Com a sua permissão, Martinho, antes de responder diretamente à sua questão, queria chamar a colação este debate a um facto que aconteceu esta semana, que é o Fórum Econômico entre a China e o continente africano, o Fórum Empresarial China e África. Chama a colação a este debate, por quê? Porque há uma percepção errada, ou melhor, há uma narrativa que está sendo criada, segundo a qual a China assinou com 60 milhões ou 1.000 milhões de dólares com vista a pilharem os recursos minerais do continente africano. Essa percepção até pode ser a sua razão de ser, mas não é de toda verdadeira. Vejamos. Se calhar, antes de mostrar isso, é preciso dizer, no mundo que nós vivemos, que é um mundo global, não existe nenhum almoço grátis. Mesmo os países ocidentais, os Estados Unidos, a Europa, quando ajudam Moçambique, não o fazem de forma grátis. Há contrapartidas. Eu posso dar um exemplo. Há projetos que são financiados pelas organizações internacionais ligadas ao Ocidente. Por si só, 40% a 30% desse valor volta ao país de origem sob forma de pagamento de prestação de serviço ou de salário dos agentes por eles enviados para fazer encaminhar os projetos. Do mesmo modo, acredito que com a China será o mesmo processo. Cabe aos países respectivos saberem definir o que são as prioridades em função de cada país e limitar aquilo que é a parceria que possa existir com a China. E mais, a China é dos poucos países... Cuidado de esgotar o seu tempo. Sim, você é muito rápido. A China é um dos poucos países que, neste momento, está a dar oportunidade à África para poder resolver um dos maiores problemas da pobreza, que é infraestrutura. Eu não conheço país nenhum no mundo que desenvolveu sem infraestrutura. E, neste momento, temos uma oportunidade clara de fazermos a nossa opção e escolher aquilo que for necessário para desenvolver. Voltando à questão que nos coloca em relação ao tema do Venâncio Mondlane, ou a deliberação do Conselho Constitucional, é líquido, que não havia... Sobretudo, vamos lá ver uma coisa. A questão da deliberação do Conselho Constitucional simplesmente foi por causa da falta de legitimidade das partes. A RENAMO simplesmente, mais uma vez, demonstrou que não está preparado para um processo democrático, um processo de cumprimento das leis, porque o que aconteceu, na verdade, é de uma tremenda incompetência das pessoas que estiveram por frente do processo. Que não se percebam como é que um partido que está há 26 anos num jogo democrático não saiba discernir, dividir o que é causa de pedir, o que é o pedido.
se for reparar a deliberação do Conselho Constitucional, numa das mensagens que deixam no acordo, fica muito claro que havia, era dúbia a questão que era colocada pela RENAM. Tanto que não sabiam se era legitimidade a questão, ou elegibilidade do diverso mulher, ou era inconstitucionalidade. Mas, pelo que deu a entender a petição que a RENAM submeteu ao Conselho Constitucional, e eles queriam que o Conselho Constitucional conhecesse da inconstitucionalidade, reconhecesse que o Venâncio Mondlane fosse candidato pela RENAM, ou cabeça de lista pela RENAM, e por fim, que desconsiderassem as decisões da CNE. Nesses termos, o Conselho Constitucional, antes de analisar o fundo da questão, simplesmente pelo formalismo, ou pela via do formalismo processual, percebeu que esta pessoa que pedia que conhecesse a constitucionalidade não tinha legitimidade. Primeiro. Segundo, tem que perceber que as decisões do Conselho Constitucional em relação à declaração ou não da constitucionalidade de uma lei não tem efeito da lei que se propõe, mas sim para efeitos futuros. Então, de uma forma geral, eu penso que a RENAM, mais uma vez, perdeu a oportunidade de poder usar convenientemente o último expediente que ele tinha como direito. Muito bem. Renato, como é que olha para este caso? Muito boa noite, saudar os telespectadores, saudar aos colegas de painel e assim Martinho. Bom, numa primeira abordagem sobre essa questão, a decisão do Conselho Constitucional, penso que vem repetir, ou seja, confirmar aquilo que eu disse na semana passada, que de facto a RENAM tem duas situações que pretendem transmitir aos moçambicanos. A primeira é definitivamente não deve ter um gabinete jurídico funcional capaz de responder cabalmente àquilo que são as exigências de um partido, como é o caso da RENAM. A segunda possibilidade é certamente a RENAM está a querer simplesmente acabar com os políticos retirados do MDM. Ora, vejamos, se prestarem muita atenção, dentro da RENAM, as suas bases, sobretudo na cidade de Maputo, houve um pouco de convulsões sobre a presença destes companheiros meus de ontem, hoje companheiros da RENAM, que foram tirar algum espaço dentro da RENAM, em termos de listas, em termos de posicionamento nas listas. E a RENAM tratou e precisava, era importante para a RENAM, na minha opinião, que aquela gente saísse do MDM como forma de desestabilizar provavelmente ao MDM. O engenheiro Venâncio provavelmente não terá tido a oportunidade de ler o tipo de negócio que fez com a RENAM, ficou apenas concentrado na sua ideia de querer fazer mal ao MDM, mas não fez a leitura das manobras jurídicas que poderiam implicar a sua decisão. Feito isto, avançou, a RENAM os recebeu, mas não chamou a atenção, o seu gabinete jurídico não chamou a atenção dos perigos que estavam lá presentes. Daí que aconteceu o que aconteceu, foram chamados de atenção, o MDM ficou sereno, lá se foram, mas as leis foram acionadas. Em primeira instância, a CNE, portanto, atuou, retirando a possibilidade, fazendo uma interpretação da lei e retirando a possibilidade do senhor Venâncio poder ser cabeça de lista. O Conselho Constitucional, é aí onde eu digo que o gabinete jurídico da RENAM pecou. O expediente que é organizado pela RENAM para o Conselho Constitucional, por si, mostrou que a RENAM não estava interessada que este problema tivesse um provimento ao seu favor. Naturalmente, o que eles fizeram foi mencionar questões marginais que não eram da alçada do partido RENAM e, naturalmente, facilitou o trabalho do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não fez nenhum exercício de analisar o conteúdo da contestação da RENAM, porque
o expediente em si estava enfermado de irregularidade. Diante desta realidade, eu penso que a Renamo estava ciente que vai fazer com que estes senhores que abraçaram, digamos, o clube Renamo atualmente, deveriam ficar, digamos, penalizados por lei, mas sem que a Renamo mostrasse a sua cara como fosse a culpada. Hoje, a conferência de imprensa que foi dada pela Renamo e tudo mais, ouvimos uma tentativa de diabolizar as instituições que tomaram as decisões, mas eu penso que a Renamo, acima de tudo, tem que olhar para si mesma e acreditar que ela não fez bem o seu trabalho. O próprio engenheiro Venâncio e todos os outros colegas que vão ser penalizados ou estão a ser penalizados pela lei devem fazer um TPC, uma introspecção e ter certeza que o problema é mesmo deles, e o Conselho Constitucional o que fez simplesmente foi cumprir a lei. Sr. Miguel Babote. Muito obrigado. Eu quero agradecer primeiro ao o pré-existente, quer dizer, aquele que existiu antes de tudo, que é Deus. E no concerne esta questão aqui da reprovação definitiva da candidatura de Venâncio Mondlane. Bom, depois de ver esse episódio todo, cheguei a suspeitar que a Renamo devia estar a fazer a queima de figuras, não é? Queima de figuras, porque, pela experiência, a Renamo foi um partido mais ou menos homogéneo, quer dizer, nunca admitiu a sobressaída, não é? De figuras, quer dizer, individualmente, influências individuais. Não temos isto na história da Renamo, se não for, portanto, o próprio malogrado presidente da Renamo. Então, isto lembra-me também que a Renamo quis desativar, portanto, o arsenal do MDE, mas também não quer que se sobressaiam. Então, foi uma forma inteligente que a Renamo encontrou para matá-los politicamente, ou desativá-los politicamente, melhor assim. Temendo que podem voltar a praticar os mesmos atos nos tempos vindouros. Isso porque é por causa da maneira como eles redigiram a reclamação, o recurso, neste caso. Eu não creio que a Renamo não seja conhecedora, portanto, de como que se redige, portanto, uma ação daquela. A Renamo já fez vários recursos e tem advogados capazes. Não sei se está a perceber. Então, para mim, suspeito que seja isto. Quer dizer, pela manifestação, pelo cenário. Então, desativando a Renamo vai continuar com os seus quadros a encabeçarem as listas e não vai ser acusada de não ter dado espaço a eles, apesar de terem ido lá à última hora. Vai dizer, olha, nós fizemos isto, mas foi chumbado. Nós não somos culpados. Então, foi uma forma de sacudir o capote. Minha presunção é esta. Exato. Agora, se isso é bom ou não, isso cabe aos próprios visados, não é? Se é aquilo que eles pretendiam, poderão conseguir por outras vias ou não. Não sei se está a perceber. Agora, outra coisa também, se houvesse esta alteração, pelo menos da designação ou do regime de eleição no concerne a candidatos a edis, não é? Porque antes era um indivíduo que se candidatava para presidente do município, depois havia uma lista. Já sabia que este é o candidato a presidente de um determinado município. Com esta alteração da lei, já por lista agora, eu não sei porque que os partidos insistem ou persistem
promover indivíduos em detrimento das próprias listas, porque agora aquilo é uma turma, uma equipa. Acho que o cabeça de lista é uma espécie de capitão da equipa. Não sei se está a perceber. Mas há um interesse bastante renhido em promover indivíduos do que a própria lista. Portanto, Acho que promove-se a equipa e não, portanto, os jogadores. é o que devia ser agora. Ok. O que devia ser agora tinha que promover a equipa, não os jogadores individualmente. Porque, para mim, nem tinha relevância essa questão de Venâncio Mondlane, porque é um elemento da lista que está impedido de concorrer. Não sei se está a perceber. Então, o mais relevante seria a lista em que ele está lá. Acontecendo a mesma coisa em relação a Climane e outros. Exato. Mas porque as pessoas têm apetência, não querem se desvincular, portanto, daquela apetência de promover indivíduos. Não tem vergonha de andar a mostrar caras das pessoas, enquanto essas caras não vão aparecer no boletim. Antes, as caras estavam estampadas no boletim, com o emblema do partido. Mas agora as caras não vão aparecer. Mas, para mim, é infrutífero, quer dizer, é supérfluo andar-me a promover indivíduos que não vão aparecer, não vão ser vistos lá no boletim. É isso que eu tenho a dizer. Muito bem, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para continuarmos a refletir em torno deste assunto. Não sai daí, até já. Muito bem, estamos na segunda parte do Resenha Semanal. Domingos Gondana tem a palavra para defender-se em relação, portanto, a estas constatações feitas pelos membros deste painel que o sucederam à sua primeira intervenção. Bem, muito obrigado. Assim, no princípio, eu acho que isso é normal ouvir, porque para o MDM não nos espanta, porque o MDM foi queixar. Então, o MDM que está a perseguir e hoje dizer que a Renamo não fez bem, penso que é um pouco cínico, porque eu acredito que o MDM não estaria feliz se o Conselho Constitucional tivesse dado como chumbado a pretensão deles. Então, eu acho que quem queixou a pessoa do Venâncio, todos já discutimos aqui com o MDM, no seu governo, o Renato pode roubar, ser corrupto, enquanto for membro do MDM, no governo do MDM, não vai ser preso. O MDM vai prender pessoas que não são membros do seu partido. Do mesmo jeito que fez, foi queixar os outros, não queixou os que estão com eles. Essa é a realidade que nós encontramos. Quem trouxe este assunto do Venâncio é o MDM, mas o MDM não trouxe o assunto de outros colegas do Venâncio. Não é? Então, o que estamos a dizer aqui é, para mim, como dizia o presidente Mabota aqui, o que está em jogo hoje, na nova forma de estar dentro do processo, tanto este como dos governos provinciais, menos presidente da República e os partidos, são os partidos que vão jogar. A Renamo vai jogar com as pedras que tiver. Nem todo mundo que está no MDM está na lista do MDM. Nem toda a gente, membro ativo dos partidos, estão dentro das listas do partido. O Venâncio, neste momento, o processo ainda não é conclusivo. O que aconteceu foi um processo que entrou e, como eu dizia, o Conselho Constitucional olhou para o lado que achou pesar e foi. Mas o processo não está concluído. Gondana, só temos 30 dias para as eleições. Não, 30 dias os processos estão a fluir. Hoje, os processos estão a fluir. A CNE ainda não disse quem são as pessoas. Os processos ainda estão no tempo eleitoral. Daqui a pouco temos campanha eleitoral. Este que é o processo que está a acontecer. O Tribunal Administrativo tem quanto tempo? São 20 dias por aí para deliberar sobre um caso. Dependendo da flexibilidade, mas como há esta questão política de urgência, eu não tenho... Não estás a falar desta, fala também daqui de Xai-Xai. Eles tinham 8 membros na Assembleia Municipal de Xai-Xai, a Felimo tem 31. Eles queixaram, menos 1, 37, ficaram com 7. Quem chancelou os 32 foi a Frelimo. Quer dizer, o MDM queixou, a Frelimo chancelou, o resultado é assim. Então, as coisas vão fluir. Mas nós temos que partir do princípio também de que a política não acaba em 2018,
A política, para quem vai à política, o Renato, eu não sei se começou na política no MDM, claro que não. Começou em política, não no MDM. Sabe por onde começou a política, depois foi para o MDM, está a crescer. Nós não temos que aqui apegar os outros, porque que foram para lá agora, na lista dele, aqui na cidade de Maputo. As jovens chegaram ao menos de uma semana, estão em terceiro lugar, quarto lugar, em detrimento daqueles que já estavam lá, que estão no número 6, 7, 8 para baixo. Os políticos viajam de acordo com os tempos nas necessidades que acharem que têm. O MDM achou melhor queixar estes, porque não está com eles, deixar aqueles que estão com ele. O fez bem, fez. Deixa as instituições funcionar. Se a Renamo tomou a decisão que tomou, o Conselho Constitucional achou o que achou, se há espaço ou não há, a Renamo que se vire, porque o fez assim. Mas a verdade é que quem que vai concorrer neste momento serão esses partidos, Frelimo, Renamo, MDM e companhia. Muito o bem, resto de nós todos estamos aqui. Muito bem. Estaremos lá. Muito bem. Faltando pouco tempo mesmo para a realização das eleições, estamos a falar, portanto, de 10 de outubro, até lá são praticamente 30 dias para a realização das eleições. Será que ainda há uma outra vara mágica que pode-se esperar nesse processo, ainda que o Tribunal Administrativo se pronuncie tempestivamente? Poderá isto alterar alguns dados do ponto de vista daqueles que já, inclusive, foram tanto anunciados como sendo candidatos a perdas de mandatos? Estou a falar, por exemplo, o caso das Assembleias Municipais, aconteceu na cidade de Maputo, por exemplo, 5 membros da Assembleia Municipal que foram, portanto, declarados... Agora, desculpa, há uma coisa, Marcos. Mas vai falar... Deixa eu terminar uma coisa. O colega dizia assim, que as pessoas vieram e houve confusão dentro das bases por causa de lugares. Isso não constitui a verdade. Tudo bem, Gundana, vai ter 30 segundos para fundamentar sobre isso. Já esgotou o seu tempo. Julião, Arnaldo, como é que olha para este caso? Tendo em conta os deadlines, as eleições já estão praticamente à porta. Deixa-me só corrigir ao colega Gundana. Acho que não é verdade que o Venâncio Simoniani não tenha definitivamente afastado da corrida. O mal da Renamo é justamente esse, que não reconhece os erros. Porque a Renamo tinha também, agora, uma oportunidade soberana de vir ao público e dizer aos seus apoiantes, que era a população no geral, que erramos, cometemos gralhas. É isso que devia fazer a Renamo. Em vez de estar aqui a desculpabilizar-se ou tentar responsabilizar-se a Frelimo, o MDM, o MDM, se calhar, fez o que cabia e a lei protege em relação a isso. Foi confirmada pela CNE e reconfirmada agora, aliás, até porque nem foi confirmada porque o Conselho Constitucional nem apreciou o mérito ou a questão de fundo que a Renamo, na verdade, pretendia. Mas, para dizer o seguinte, em relação à decisão tomada pelo Conselho Constitucional, ela é definitiva e é recorrível. Por isso, não constitui verdade que o Venâncio ainda possa ter margem e poder voltar a estar dentro do jogo. Em relação aos 6 membros do MDM afastados na Assembleia Municipal de Maputo e a Manuel de Araújo, é de direito, é de lei que eles recorram. Agora, a questão do tempo será fundamental. E tenho muita dúvida, tendo em conta ao curto tempo que resta para as eleições. Vamos lá imaginar, por hipótese, a questão do Manuel de Araújo. A situação, o recurso dele vai ser analisado na primeira plenária do Tribunal Administrativo. Em caso de resultado não positivo ou favorável, quer a Manuel de Araújo ou quer aos queixosos, pode-se recorrer à segunda plenária. A segunda plenária, se não tiver um resultado positivo, também pode recorrer à Conselho Constitucional. E esse tempo, para mim, acho que não existe. Apesar que a lei assim o proteger. Mas não vejo muita hipótese em termos de tempo para... Agora, é importante que essas decisões sejam tomadas e que para o futuro, se calhar, prevaleçam. Ou no sentido positivo, favorável aos queixosos ou a quem submeteu aos defendidos. Mas só para complementar a questão dos vientes que apareceram 90 mais 2 minutos e não 80 minutos, como o Martim disse. 90 mais 2, exato. 90 mais 2, em compensação. Isso vai fazer voltar à questão que eu tinha colocado semana passada e que o colega Gundana tentou desmentir.
a questão dos vientes na Renamo não foi bem recebida. Isso é um caso claro. E o resultado disso é a sabotagem que foi feita, quer ao Manuel de Araújo, quer ao Venâncio em particular. E isso podem negar, mas o tempo dirá que na Renamo a vinda dessas 2 ou 3 figuras não foi consensual. E isso foi um resultado, como disse o Renato, foi um negócio feito com Jacama, enquanto vivo, mas aparecendo neste momento com nova liderança, com o tal processo que o colega Gundana, semana passada, desmentiu, da luta interna e da crise profunda que o Pernambuco vive, o resultado está visto. Está aí o Venâncio aquartelado, acantonado, em quarentena, e sem hipótese, provavelmente 2019, mas tem dúvida disso. Até hoje está combalido. Muito bem. Renato, vocês estão a perseguir a Renamo, é isso? Parece que o Gundana voltou aqui a tentar vincar esta ideia de que o MDM está a perseguir a Renamo. É interessante a abordagem da Renamo aqui dita pelo ilustre Domingos Gundana. A perseguição foi visível, penso que a partir da Renamo para com o MDM. Nós vimos toda a campanha que foi feita. O engenheiro Venâncio já havia feito negociações com a Renamo e ficou calado. Veja que ele não queria apenas desvincular-se do MDM, mas também pretendia prejudicar o MDM. Ao ficar calado, depois de 1 ano antes, a delegação da cidade de Maputo ter confirmado na sua presença como candidato, na altura não era cabeça de lista, era candidato para o MDM, tendo fechado o negócio com a Renamo, ficou calado para que o MDM ficasse adormecido, convencido que já estava organizado no que diz respeito à sua candidatura, e só abriu a boca para negar depois que o MDM decidiu começar com o seu trabalho de apresentação ou de divulgação dos nomes, portanto, de seus cabeças de lista. Isto fica claro que foi houve um momento em que a Renamo e o engenheiro Venâncio sentaram, negociaram e decidiram que não só tem que sair, mas como tem que deixar o MDM aflito. Daí que, se houve alguma perseguição, foi da Renamo. Segundo, não só houve negociação, mas parece que uma das cláusulas da retirada do Venâncio Mondlane do MDM era levar consigo o máximo de quadros possíveis. Daí que houve aquela campanha toda. A Renamo acabou encontrando no MDM como um celeiro de cabeças de listas. Okay? Fez aquela campanha toda. Então eu não sei onde é que há espaço de Renamo hoje dizer que há uma perseguição contra. Houve perseguição sim, porque a intenção era destruir. Tentaram na Matola, lembre-se que depois de anunciar o pessoal de Maputo, foi dito que na próxima semana será na Matola. Quer dizer, uma clara perseguição, mas é verdade que não conseguiram encontrar permeabilidade, porque na Matola estamos nós e conseguimos controlar o assunto. Portanto, não há perseguição. A Renamo tem que aceitar que, de fato, portanto, distraem-se das questões essenciais de fazer a política, de conquistar o poder, porque não estão a trabalhar para conquistar o poder, mas estão a fazer uma diversão política. Segundo, a questão do expediente. A Renamo tem que aceitar que, de facto, cometeu erros jurídicos, erros graves. E é engraçado que, desses erros, eu posso concordar que, de facto, houve, digamos, um desleixo, ou então foi propositado. Porque a Renamo tem membro no Conselho Constitucional, ok? Que este membro é membro da Renamo, no ativo, tem prerrogativa aliás, tinha prerrogativa, inclusive, de ajudar a preparar o expediente que deveria ser submetido ao Conselho Constitucional, que é para, em sede própria, ter o provimento que deve. Este membro não foi capaz de chamar a atenção à Renamo que estava a ser mal preparado esse expediente. 2, tendo chegado o expediente no Conselho Constitucional, não tenho informação daquilo que eu li do acordo, não me parece ter havido um voto vencido. Ou seja, o próprio juiz conselheiro, que é membro da Renamo, concordou que a Renamo tem um gabinete jurídico falhado. Então a Renamo não pode hoje procurar
olhar os seus erros e imputar às outras entidades. A RENAM tem que assumir que, de fato, está desorganizada. Se não está desorganizada, está organizada para acabar politicamente com Venâncio e a sua companhia. Miguel Mabote, parece que as matemáticas políticas aqui não estão a dar certo. Bom, eu vou insistir sempre a dizer que há duas situações em que, das vezes que Arnamo não concorreu às eleições, isso contribuiu para a explosão de certos talentos, não é? Da parte do MDM, que outrora foram até membros da Arnamo. Aproveitando-se do facto de Arnamo não ter concorrido às eleições, foram concorrer pelo MDM. Então, jogaram lá, sobressaíram. O que eu volto a dizer é que Arnamo não podia. Arnamo tem juristas. Arnamo não é incapaz. Arnamo sabe como que devia fazer aquela reclamação. Arnamo sabe muito bem. Mas o que aconteceu? Arnamo quis matar, como que chama? 2 pássaros, mas com uma pedra. Não sei se está a perceber. Uma coisa era desativar o ímpeto do MDM, não sei se está a perceber, o ímpeto político do MDM que estava a restar nessa altura, mas também gerou um problema interno de que esses, como têm apetites de encabeçar as listas, é melhor convidá-los assim, que vão encabeçar as listas, mas temos um mecanismo jurídico para desativá-los. Foi uma forma inteligente que Arnamo encontrou de desativar, incapacitar o MDM, mas também... Então praticamente, Arnamo foi um pouco belicista em relação ao MDM, por ter feito esta emboscada política. Não, emboscada não. É que o MDM também foi desonesto. Temos que dizer aqui. Quer dizer, se eu tenho filho aqui, um filho que é ladrão, não posso protegê-lo porque é meu filho. Porque amanhã vai roubar aqui em casa. Então, o que estão a fazer eles têm ronguane esses aqui. Também na mesma situação de Araújo, também na mesma situação do Venâncio. Mas eles começaram a adorar, pintar de ouro o ronguane, não é? E queixaram para aqueles outros, porque saíram de mas estamos na mesma circunstância. Agora, o que eu tenho a dizer é que Arnamo também tinha que se blindar perante essa situação para casos vindouros, não é? Porque esses não sabem, se esses tomarem as rédeas das autarquias, qual será o comportamento deles? Não são fiáveis. Então, não são fiáveis até aqui. Eles não tiveram um tempo para serem examinados. Passaram para Arnamo, quer dizer, 1 segundo, depois são cabeça de lista. Então é preciso um tempo para ver se são sérios ou não. Então, Arnamo tinha que se precaver diante dessa situação. Acho que já pagavam... Inteligentemente, Arnamo, para mim, Arnamo sabe, tem juristas, eu conheço. Acho que Venâncio Mondlane e Manuel de Araújo já pagavam cotas na Renamo clandestinamente há muito tempo. Não é isso, Gundano? Eu te conheço com perguntas imparciais. Mas é assim. eu espero isso. Mas eu quero aqui salvaguardar uma coisa simples. Todos aqui, Arnamo. Nós estamos a citar pessoas. São 2 figuras que estão a se falar aqui. O engenheiro Venâncio Mondlane e o PhD Manuel de Araújo. Não estamos a falar de pessoas incultas. Estamos a falar de pessoas que sabem como as coisas funcionam. Sabem. Então, estamos a falar, Renamo fez, Renamo, parece que estamos a dizer pessoas pequenitas que não entendem nada do que está a fazer. A Renamo nunca trataria um processo do Manuel de Araújo isentá-lo o Manuel de Araújo. Nem o Venâncio, fora do Venâncio. Então não podemos aqui pensar as coisas
como estão a ser feitos. Quando falamos de perseguição, ou eu nem falei até de perseguição, eu falei de queixa. Quem que foi queixar a CNE foi o MDM. Se o Venâncio tivesse ficado no MDM, não acredito eu que o MDM teria queixado na CNE. Do mesmo jeito que estava a tentar aqui dizer, o Somaboto percebeu o Renato a negar. Mas acredito eu que se a incompatibilidade ou a ineligibilidade do Venâncio hoje e dos outros que tinham sido clamados pelo MDM como cabeça de lista, que talvez se estivessem lá, não teriam queixado. Essa é a realidade. A realidade aqui pode ela ser negado. Podemos pensar em querer dizer, porque eu percebo isso, a tentativa de querer que o Venâncio acabou politicamente. Quem que nasceu deputado, quem que nasceu presidente? Olha lá, todos esses nasceram pessoas, entraram na política. O MDM tem 9 anos de existência. Quanto tempo Venâncio entrou no MDM e se tornou um membro sênior do MDM? Já era tão como estão a dizer hoje. Quanto tempo Araújo chegou no MDM para ser o que o MDM diz que o quadro dele está a ser perseguido ou Arnão perseguiu para buscar? Não! Essas pessoas estavam lá, já existiam. Então, o que estamos aqui, não podemos aqui pensar, porque nascemos já o fizemos. Não, essas pessoas também já existiam. O Manuel de Araújo... Tá bem, Gundar, calma, meu caro. O Manuel de Araújo... Vou dar a oportunidade para continuar com o seu pensamento no próximo as coisas aqui têm que serem... Nós não podemos começar... Olha, nem a Renamo. A Renamo tem pessoas que hoje... Ou essas pessoas os encontrou e cresceram dentro da Renamo, podem se chamar de tais quadrocênios, mas já há pessoas que chegaram e cresceram. Então o problema não deve ser essa. Eu penso que não é esta particularidade que vai nos fazer com que aquelas pessoas se sintem marginalizadas. Ninguém os marginaliza. Até podia concorrer agora, o Venâncio no Conselho Municipal concorrer e não ser presidente do Conselho Municipal de Maputo. Ele não ia morrer, ia continuar pessoa. Muito bem, vamos então, fazer... qual é o problema que está aqui? Vamos fazer o nosso último intervalo, voltaremos no próximo bloco para as notas finais. Até já. Estamos na terceira e última parte do resenha semanal. Vamos agora fazer notas rápidas de reflexão em torno da assinatura do acordo, ou dos acordos do Lusaka, avanços e retrocessos. Como é que vocês olham para o 7 de setembro? Hoje em dia, sob o ponto de vista daquilo que foram os passos dados e aquilo que provavelmente tenha sido, durante esse percurso, sonegado dentro do processo político. Julião. Bom, 7 de setembro, aliás, o nós estamos aqui hoje é o reflexo de 7 de setembro. É inegável isso. É um ganho de 7 de setembro. A geração 25 de setembro, com a assinatura dos acordos de Lusaka, iniciou um processo de construção da cidadania e da nacionalidade moçambicana. A criação do tal homem novo, que hoje, eu, na altura, se calhar, era engenheiro a projeto, hoje estou a usufruir a vitória desta geração. É mais ou menos que eu... Exato. Em termos de retrocesso, o único retrocesso que nós tivemos, se calhar, já agora, desculpe, se calhar foi o momento menos bom que o país atravessou, de 16 anos de guerra, mas, fora isso, acima de tudo, ganhou-se uma identidade, um país, fomos donos do nosso próprio país, o que antes não éramos. Exatamente. Esse é o maior ganho do 7 de setembro. Exato. Renato. Bom, 7 de setembro, eu gostaria hoje de estar a exaltar com otimismo, como o meu colega de painel, mas não posso, infelizmente, porque, envolvido 43 anos, o nosso país deveria estar a respirar outros ares. Infelizmente, 7 de setembro serviu para, em 75, conquistarmos a independência nacional. Logo a seguir, mergulhamos numa guerra civil, guerra esta que foi resultado de intolerância, de arrogância, de falta de, portanto, falta de consumação daqueles que foram os objetivos da conquista da mesma independência. Tivemos um regime que impera
de lá até hoje, com a maior infelicidade de estar a gerir muito mal a República de Moçambique. É preciso admitirmos isto. O nosso país está muito mal, está a ser mal gerido. É preciso admitirmos ainda que poderíamos estar com recursos que o nosso país tem, estaríamos a respirar ares melhores. Infelizmente, o país hoje é citado nacional e internacionalmente como um país de ondas de corrupções, está mergulhado numa situação de dívida insustentável, de pessoas, portanto, aproveitando-se os cargos de governação, fizeram do país uma fonte de riqueza pessoal, esqueceram-se que há toda uma nação que espera desta governação. Então, penso que não tenho boas memórias. Era bom que nós tivéssemos tido uma governação saudável, uma governação que respondesse àquilo que são os anseios, sobretudo aquilo que foram os objetivos da conquista da nossa independência. São Miguel Mabota. Bom, primeiro eu quero dizer que eu valorizo muito o 7 de setembro. Isso é o que me fez cidadão. Mas a verdade, porém, não estou satisfeito em alguns aspectos. São vários. Cada um sente como sente, né? Mas o problema é as faturas de água, por exemplo. As pessoas estão a pagar valores altíssimos de água. Afinal, quem fabrica água? Qual é a fábrica de água? Para se tornar muito cara a fatura de água. Quem diz que traz matéria-prima para fazer água? Algo natural. Se não chove, não temos. Quando chove, temos água. Mas as faturas são caríssimas. As pessoas estão a pagar faturas exorbitantes de água. Mas a questão das faturas de água, só para fazer um intervalo aqui, tem que ver com o custo real da água ou com a questão das cobranças que não são sistemáticas? Bom, isso tudo vai desaguar lá mesmo. O somatório tudo vai desaguar lá. Mas tinha que se rever, tinha que ver o que está a fazer isso. Ora, a água não sai, mas as faturas sempre são pagas. E paga, depois ele vai reclamar. E é isto. Então, nós não podemos nos contentarmos com a independência para passarmos estas coisas. Não é? Independência tem que trazer coisas boas. Era suposto que fosse isso. Temos que reconhecer, sim, senhora, educação foi muito massificada. Não é? Eram poucas pessoas formadas na altura. Muito bom isso. Inclusive eu formei-me graças à independência, sim, senhora. Mas não podemos ficar calados quando as coisas não andam bem. Não sei se está percebendo. A criminalidade, por exemplo. Não é? Há pessoas que o desemprego, altos níveis de desemprego. Nós, como Esperança do Povo, estivemos reunidos para analisarmos este efeméride de 7 de setembro. Ainda não começou a campanha eleitoral. Então, o que eu queria dizer... Cartão vermelho, São Miguel Mabota. O que eu queria dizer é que nós precisamos de refletir como povo. Não é? Muito bem. Trazermos esperança para este povo. Ilustre Gundano. Muito obrigado. Antes, deixa eu voltar à memória, dizer mais uma vez ao colega, Juliano, né? Sim. Deixa, Hernamo, estamos bem, estamos a caminhar do nosso jeito, nós perdemos o nosso líder em menos de 6 meses e não esperem ter um Djacama em 4 meses. É preciso perceber, mesmo na sua casa, se tu perderes o teu pai em menos de 6 meses, muita coisa pode acontecer. Então não nos venham aqui com estamos em conflitos. Que conflitos? Nós ainda não fizemos o Conselho Nacional. O nosso coordenador está na Gorongosa a dialogar com o seu presidente, o presidente da República, para ultrapassarmos a questão da paz. Então não nos tragam outros dissabores. Vamos pensar na paz e assegurem Arnamo para que juntos possamos chegar a uma paz definitiva no país. Não olhe para os problemas, olhe para as soluções. Todos os partidos têm problema, inclusive o seu. Estavam a gritar com o Samito, fizeram como fizeram o pai dele. Quando quiseram Samora morrer, tiveram que matar um avião todo com gente. E fizeram a mesma coisa, porque não queriam Samito, tiveram que fazer cair toda a lista. Então não vale a pena irmos para esse mundo aí, é um mundo errado. Vamos pensar nas coisas positivas. O processo democrático, ela também impera dificuldades em todo o gênese de qualquer tipo de partido. O 7 de setembro, de facto é um dia de todos nós.
não é um dia da Frelimo partido, é um dia de frente da libertação de Moçambique, em que os movimentos que depois foram proibidos de se desanexarem, porque é bem que seja dito, foram 3 ou mais movimentos que se uniram por uma voz e liberdade, a independência, o acordo de Lusaka está assinado apenas por Samora Machel, não há mais ninguém que assinou lá, mas os portugueses têm lá uma lista em nome de assinaturas, o que significa que foi entregue a um presidente. Este proclamou a independência em nome de todos nós. Infelizmente, a libertação do homem, daquele momento, os que se uniram hoje, eu procuro deles, não sei, gostaria de ver aqueles que chamavam, se era o NAMI, era o Dinamo, era quem é, pelo menos um deles que estava nos dizer como é que as coisas foram, porque todos os dias só ouvimos aqueles que ficaram com a ala militar da Frelimo. Nós todos temos que nos exaltar porque, de facto, o país teve que fazer isso, os moçambicanos tiveram que fazer. Claro, o dia a dia da gestão política do país, isso não está bem, senão não estaríamos hoje a falarmos das coisas que nós temos aqui. Muito bem, obrigado, Secundário. Sr. Miguel, não pode só 10 segundos? Não, eu queria explicar. 10 segundos mesmo. É só para não deturparmos a história. Sim. O processo de libertação de Moçambique é diferente do processo de Angola, por exemplo, em que Angola chegou à independência, mas já haviam vários movimentos na luta. Mas os portugueses foram entregar ao MPLA, mas estava lá a FNLA, não é? De Olden Roberto. Sim, não sei se está a perceber, né? Então, é diferente. Aqui em Moçambique havia apenas um movimento coeso. A independência acontece então, quando já havia um único movimento. Havia um único. Então, mas depois da independência... Exato. Então, é preciso não deturpar a Ninguém está a história. deturpar o Vamos falar as verdades que estamos a passar, independência. mas não deturpar a história. Depois A da guerra civil foi independência. resultado de não se cumprir com a o razão da do luta pela acordo. independência. Exatamente. Houve exclusão. Muito obrigado. Agora, é preciso Onde que está isso o seja mano batido. aqui? Muito obrigado, então, pela vossa intervenção. negar o 7 de setembro. Ninguém negou 7 de setembro. É negar sua existência. Ninguém está a Ninguém negar a negou 7 de existência. setembro. Nós Muito obrigado, somos então, pela unânimes, vossa depois intervenção. houve problemas. Assim termina a Houve resenha traição, de semanal. certa forma. Na próxima semana voltaremos com mais assuntos para debater aqui no seu programa de eleição aos domingos. Boa noite, até a próxima.